E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai aprender os movimentos técnicos, a forma lógica e racional de você fazer uma entrada de compra, de venda no ativo, ou seja, aprender realmente como entender o gráfico, as escamas dos seus olhos caírem e você identificar que o gráfico pode se tornar algo simples, desde que você tenha conhecimento técnico para saber analisar, tá bom? Então, enquanto você está chegando, estou fazendo uma entrada aqui, vai fechar, tá lá, pessoal. Uma entrada simples, objetiva, fechamento no próprio movimento do candle. Cadu, qual foi a sua entrada aqui? Gráfico com movimentação de alta, um ativo de alta, afunilando o movimento, entrada de venda em... Deixa eu fechar isso aqui, ó. Ele está muito grande. Fechada de venda no movimento da tendência. Olha só a tendência, pessoal. Um movimento, dois movimentos, três movimentos. Chega agora com o quarto movimento lá nessa região. Qual é a possibilidade? Diante dessa movimentação forte de entrada aqui, ó, de um candle de força, fazendo um engolfo na região, ele deixa aqui uma possibilidade de venda nessa região, porque a tendência está chegando ao final. Padrões de velas que comumente acontecem, como aqui, ó, tem vários nomes esses padrões de velas, tá? Eu nem me arrisco a falar um nome porque você pode conhecer eles por outro nome, ó. É o mesmo movimento que aconteceu aqui, é o mesmo movimento que aconteceu aqui. Repare que se você souber analisar o gráfico de uma forma correta, quando você for aplicar um padrão de vela, por exemplo, se você olhar no passado do gráfico, você vai ver que o passado do gráfico com certeza fez o mesmo movimento no passado e ele vai fazer no presente. Que uma das regras que norteiam aí todos os estudos da análise gráfica ou do preço é que ele prediz, né? Como assim prediz? Ou seja, com aquilo que o preço faz no passado, nós conseguimos entender o que ele está fazendo no presente. Então, é uma regra aí da análise gráfica, uma das regras da análise gráfica, que você pode aprender e colocar em prática todos os dias. E o preço, ó, continua caindo, continua caindo. Nós vamos continuar analisando o gráfico, nós vamos continuar vendo outros ativos aqui, mas enquanto isso, preciso deixar um recado, que é um e-book que eu deixo de presente aqui. É um e-book que eu falo de 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos, onde você pode entrar aí no meu canal do Telegram e baixar. Para entrar no canal do Telegram é simples, basta ir na descrição do meu canal. Na descrição do meu canal você vai encontrar o link do canal do Telegram. Aqui também você encontra o meu Instagram, o meu WhatsApp, e encontra também o link para fazer parte do treinamento. O link para você fazer parte da área do aluno e ter suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula também você tem esses links aí, caso você tenha esse interesse, tá bom? Aqui eu deixo o meu Instagram, para você me seguir e não ficar de fora de nenhum recadinho, né? Meu Instagram é Cadu Rinaldi, resultados de alunos, aqui eu deixo no Cheers. 60% de desconto ainda, corre, aproveita, pessoal. Eu acho que eu só vou conseguir esse ano fazer essa promoção. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem aqui, um direct. Você pode ver aqui, ó, resultados de alunos também, que eu posto todos os dias aí, os alunos explicando suas entradas, os alunos batendo suas metas, tá bom? Aqui, ó, que é o canal do Telegram, eu gosto sempre de mostrar porque o pessoal sempre fica em dúvida. Quando você for baixar, você tem que clicar aqui, ó, em cima da mensagem fixada, em cima do e-book aqui, melhor ainda, tá? Você tem que clicar aqui, ó. Se você clicar no X, ele vai sumir, não vai aparecer mais para você. Então você clica aqui sobre o e-book, ó, vai aparecer dois links, você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para fazer o download. E é só fazer o download, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó. Murilo fazendo saques
em pleno domingo, ó, batendo meta, alunos que têm um tempo aí para operar fim de semana em OTC, ó, o Murilão batendo meta sábado, domingo, fazendo saque. Aqui é o John batendo meta, análise gráfica vida, fazendo igual eu faço. É isso aí, John. É assim que se faz. Ó, utilizando o Gerson aqui, utilizando também a ferramenta do indicador Hunter, ó, batendo a meta, as travas dos olhos caindo, enxergando o gráfico. O José aqui também utilizando a ferramenta Hunter, ó, batendo meta, altamente lucrativo, José batendo meta todo dia. Aqui o Márcio, ó, 9-2, análise gráfica é vida. O John aqui novamente, ó, fazendo suas entradas. O André aqui, ó, eu nem terminei o curso, ó. O André quase dobrando o seu capital da gestão aqui e ele ainda falando que ele nem terminou o treinamento. Ou seja, já sabe o que está fazendo, né, André? Meus parabéns. Daqui é o Maicon batendo sua meta, 3-1. Deus te abençoe também, Maicon. Ótimos trades por aí. Aqui é o Lucas, ó. Lucas também batendo meta. Uma entradinha só. Olha o valor do Lucas, que coisa linda, ó. Começando o mês da forma correta, né, Lucas? É isso aí. Meus parabéns. Aqui o Marcos, ó. O Marcos falando aqui do indicador, ó. Boa tarde, professor Cadu. Se souber utilizar a ferramenta é sensacional. É isso aí. É isso aí, Marcos. O Marcos utilizando a ferramenta aí, o indicador, fazendo suas entradas. Deixa eu ver tá dando uma possibilidade aqui o gráfico. Pessoal, então, eu não vou ficar... Se eu for ficar falando aqui dos alunos a todo momento, eu vou ficar até amanhã aqui explicando para vocês e mostrando os alunos. Então entra aí no canal do Telegram, baixe o seu e-book. Era aqui, ó, que eu tinha uma entrada, agora acabei perdendo. Tranquilo, né? Acabei perdendo, pessoal. Paciência, né? É normal. Essa entrada era aqui, ó. Era após o fechamento deste candle aqui, tá? Eu acabei esperando ele chegar até 50% para pegar o movimento, mas acabei perdendo. Mas tudo bem. Então, entra aí, baixe o seu e-book, acompanhe os resultados dos alunos ali para você ficar ciente de tudo que está acontecendo e saber exatamente como analisar o gráfico, a forma correta de analisar o gráfico, a forma correta de entender os movimentos técnicos. Abriu com um gap gigantesco aqui, ó, novamente o trade, mas eu vou entrar mesmo assim. Já dá para perceber uma certa volatilidade ali no movimento, só que eu não posso perder o movimento, né, pessoal? Você lembra o que aconteceu aqui? Eu fiz uma entrada no começo deste movimento, você lembra disso? Então, ó, vamos recapitular. Tendência de alta, chegando ao final, perfeito? Vejo um padrão lindo de vela aqui de queda, o que eu faço? Eu faço uma venda nessa região. Eu fiz a venda aqui, basicamente, né? Foi aqui, se não falha minha memória. Agora, gráfico vem, continua fazendo padrão de queda. A minha entrada seria neste primeiro candle aqui, para eu não correr o risco nessas regiões que estão um pouco mais abaixo de conflito, que pode segurar o preço. Mas o movimento está tão lindo, deixa eu fechar, vamos lá. Tá lá, ó. O movimento está tão lindo, deixa eu fechar as linhas agora para você entender. O movimento está tão lindo que eu não posso perder. A entrada seria aqui, ó. Seria aqui. Estava mostrando os resultados dos alunos, acabei perdendo. Então eu fiz uma venda aqui. Aliás, ali não, né? Eu fiz uma venda aqui, ó. Na abertura deste candle. Depois era para eu fazer uma entrada aqui. Acabei perdendo o movimento, mas eu peguei em seguida e teve uma volatilidade que entrou perfeita aqui. Por que aqui eu queria ter pego aqui? Para não correr o risco de encontrar este movimento aqui, ó. Aqui, basicamente, o ativo está chegando em 50% do movimento. Quando ele chega aqui, ó, em 50% do ativo, o que ele pode fazer? Essa onda pode fazer uma movimentação de correção e buscar a região de novo. A região de resistência aqui, que fica acima. Agora, se ela rompe, ela pode buscar o quê? A região de suporte, fazendo com que eu possa trabalhar o ativo dessa maneira. Então, o gráfico acaba indo buscar regiões de liquidez
regiões de alta probabilidade de correções ou continuação de movimento, mas para isso eu tenho que aguardar o preço fazer o contexto, o preço trabalhar dentro daquilo que nós conhecemos de contexto gráfico, o preço fazer exatamente o movimento que a gente precisa na região. Fez o movimento, tem entrada, como aqui. Se o preço continua fazendo um movimento de queda, se o preço vem fazendo a movimentação exemplar de movimento de busca de regiões, seja região de 50 ou seja região de 100, eu não posso ficar de fora, pessoal. O gráfico está mostrando, está na minha cara. Sabe quando você coloca aqueles óculos que você coloca e tem uma realidade virtual 3D assim na sua cara, nos seus olhos? É isso que o gráfico faz depois que você aprende. Você tem uma realidade acontecendo desta forma. Dá uma olhada no movimento, ó, e o preço está vindo, ó. O preço continuou descendo. Deixa eu dar uma olhada aqui e mostrar para vocês, ó. EURUSD, o preço continuou vindo. Agora tem uma região aqui muito interessante, ó, próximo a esse pavio, é uma região interessantíssima. Tem um doji aqui, tem um fundo aqui, tem um fundo aqui. Ah, Cadu, o que significa com isso? Significa que pode haver uma pequena correção naquela região. Mas é obrigado o gráfico a corrigir na região? É óbvio que não, pessoal. É óbvio que não. Mas ele pode me mostrar a possibilidade de uma correção. Então eu vou deixar aqui, ó, o gráfico próximo ali, né, o ativo ali engatilhado. Mas eu já devo sair entrando. Olha, tá fazendo um padrão ali. Será que ele já vai corrigir ali? Aqui, ó, eu vou entrar porque ele fez um pequeno doji. Esse doji aqui, se você ligar ele, ó, esse doji aqui, ele está vindo fazer justamente o fechamento da região, ó, que era onde eu queria, pessoal. Era aqui, ó, aqui que eu queria comprar ele. Acabei sendo enganado pelo doji aqui. O pensamento aqui, ó, é compra nessa região aqui. Eu acho que eu vou pegar já. Peguei. Vou pegar aqui, não vou tomar loss aqui não. Ele veio buscar o outro doji aqui, ó. Tá vendo? Que eu falei para vocês. Essa era a região que eu queria ter entrado. Não tive paciência, né? O preço chega com bastante força. E o que está acontecendo com o ativo toda vez que ele chega na região? Ó, tá vendo que ele deixa um monte de pavio? Ele deixa um monte de pavio. Então qual é o meu intuito ali de entrar comprado com mais duas taxas? O meu intuito é, eu não vou tomar loss. Tá lá. Eu não vou tomar loss e vou corrigir o meu trade. Em que sentido? Ó, vamos lá. A gente tem que entender as coisas em relação a regiões. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Você lembra que eu falei para você assim, para vocês, aqui onde tem esse doji, nessas regiões de fundo, era a minha entrada para compra? Você lembra que eu comentei isso? Dá uma olhada no que aconteceu com o ativo aqui, ó. Ele não subiu? Exatamente do jeito que eu falei, pessoal. Exatamente do jeito que eu falei. Agora, o que acontece às vezes? Essa região aqui, ó, toda essa região é a chamada região de equilíbrio. Vocês têm que prestar atenção um pouco nesses detalhes. Ó. Tudo isso é região de equilíbrio. Cadu, o que significa quando você fala que tudo isso é região de equilíbrio? O gráfico ele pode fazer na região de equilíbrio correções ou continuação de movimento. Então aqui existe, abre aspas, deixa eu achar aspas aqui, briga, fecha aspas, de compradores e vendedores. Compradores e vendedores na região. Então o que acontece com isso? Em qualquer região dessa aqui, ele pode fazer uma pequena correção. Você percebe que aqui, ó, ele fez uma correção no início do movimento da região? Consegue compreender? E aqui, olha o que ele fez, ó. Ele deixou um bendito doji. Um bendito doji. Este doji, ele está amparado justamente onde? Nos 50% do movimento da região de equilíbrio. Então, se eu dividir a região de equilíbrio em 100% de movimento, por isso que a gente tem que aprender, pessoal, a fazer as marcações no gráfico de velas.
Não adianta você falar assim, ah, eu quero ser um especialista no gráfico de velas, eu quero saber como analisar o gráfico de velas. Eu quero exatamente entender como fazer minhas análises de gráfico de velas, mas você tem que entender a melhor maneira de operar o gráfico de velas. Como analisar o gráfico de velas, como operar o gráfico de velas. Então, dá uma olhada, ó. Ele basicamente chegou o quê? Na 50% do movimento dentro deste canal. Então, nessa região aqui, ele já poderia muito bem fazer um movimento de retirada do preço para buscar o quê? Liquidez no mercado. Onde que eu tenho liquidez aqui? Ó? Eu tenho nessa região de 100%. Aqui é um 100% de região de resistência, também conhecida como oferta do gráfico. Perfeito? Agora, a expectativa é que se ele rompe essa região, ele venha a fazer o quê? Uma movimentação de busca de outra região de liquidez. Qual que é a outra região de liquidez? É este suporte. O que que esse suporte nos diz? 100% da região de suporte. Eu escrevi certo, né? Ou também conhecido como região, eu escrevi demanda errado. Ó, 100% região de suporte, também conhecido como demanda, tá? Então o gráfico está dessa forma, gigantescamente fazendo essas flutuações do movimento. O que aconteceu aqui no 50% para eu fazer uma entrada? Teve um padrão de vela de correção contra essa tendência de baixa. Foi por isso que eu fiz minha entrada. Mesmo sabendo que aqui é a melhor forma. Como eu não cairia nessa ansiedade de entrada? Se eu tivesse o volume financeiro, por isso que eu falo para vocês que o volume financeiro ele é tão importante. Nós não temos o volume aqui em OTC, tá? Nós não temos o volume em OTC. Depende do volume que estivesse acontecendo aqui, pessoal, eu saberia que aqui era melhor eu não ter feito essa entrada após esse padrão de vela. Mas, pois bem, eu fiz a entrada. O que aconteceu? Preço, claro, estou contra esse movimento de tendência. O que ele foi fazer? Foi buscar exatamente a região que eu falei. Quando o preço chega e toca aqui, você percebe que todos os candles estão fechando a região com pavio? O que significa esse monte de pavio? Já expliquei várias vezes aqui para vocês. Todas as vezes que você vê um pavio, por exemplo ali, os candles de baixa. Os candles de baixa que formam um pavio ali. O que está acontecendo naquela região? Está tendo uma briga. Novamente, vamos voltar. Abre aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Está tendo uma briga aqui, ó, de compradores nessa região. Então, todas as vezes que você vê ali um gráfico que tem um pavio, um candle verde com um pavio, significa que tem compradores fazendo venda nessa região. Eles estão incomodando ali o ativo, estão incomodando. Só que, olha, os vendedores venceram porque o volume do corpo do candle é que comanda o fechamento da negociação. Então, é nítido que os vencedores na região foram os vendedores. Foram eles. Porém, pessoal, olha como está brigando aqui a região. Ó. Olha como tem comprador brigando na região, porque todo candle de baixa ele acaba fechando com pavio. Ou seja, porque está próximo a uma correção aqui. Logo, logo essa tendência vai corrigir de alguma forma. Só que ao mesmo tempo mostra volatilidade, mostra que o mercado está bem agitado e a gente acaba nesses fechamentos de região. Por isso que você tem que entender justamente como marcar uma região de suporte e resistência no gráfico de velas. Como entender então as marcações do começo ao final das regiões? Porque quando eu falo assim região de equilíbrio, eu não estou falando de uma linha. Eu estou falando de uma região que começa neste ponto, termina neste ponto. Assim como a região de demanda, pessoal. Aqui é a máxima da região de demanda. Só que a região de demanda começa abaixo desse doji aqui, ó. Tudo isso aqui é demanda. Assim como aqui, essa região de oferta, ela termina aqui, mas ela começa nesses movimentos. Ela tem toda essa região que o gráfico pode ofertar. Entendi isso? Então, ó, o gráfico ele pode ofertar
nesta região toda aqui, ó. Ele pode entrar vendido toda nessa região. O gráfico pode entrar comprado toda nessa região. E aqui, essa região do meio, existe um equilíbrio. Essa região do meio aqui. Por isso que a gente tem que dividir o gráfico em regiões. Por isso que o gráfico de velas, a gente tem que saber definir as regiões, definir as marcações, entender que quando o preço está trabalhando nesta região, ele está na região de desconto. Quando o preço está nessa região, está na região de prêmio, entendendo as movimentações que o gráfico faz no dia a dia. Conseguiu compreender? Agora, quando o preço chega aqui, que foi justamente o que eu disse para vocês, né? Eu tinha falado assim, ó, quando o preço chegar nessa região de doji, e o pessoal do treinamento sabe muito o porquê desse doji e o porquê dessa região, quando o preço chegar nessa região aqui, ó, será a melhor região para eu fazer a minha entrada de compra. E o que aconteceu? O preço realmente corrigiu. Quando ele chegou aqui, quando o preço veio esticando antes do fechamento da negociação, o que eu fiz? Eu já entrei com 2 taxas, pessoal. Por quê? Eu tinha convicção da região, da máxima da região, fiz uma entrada precipitada, normal, isso acontece com qualquer um. Isso acontece com qualquer um. Só que eu fui buscar a região novamente. Por quê? Porque o raciocínio tem que ser rápido, o raciocínio tem que ser lógico. Se eu não entendesse o que está acontecendo no gráfico, se eu não tivesse feito a análise, se eu não estivesse compreendido as movimentações do gráfico, eu não teria entrado novamente comprado aqui. Então o que eu fiz? Neste tempo aqui de 1 minuto, ó, eu fiz um trade positivaço, né? Ah, Cadu, mas você fez uma taxa aqui e depois veio buscar 2 aqui. Positivaço. Então, existem momentos que a gente... Por isso que eu gosto de trabalhar com 3 taxas, pessoal. Quando a gente tem uma dúvida ali no gráfico e o preço acaba fazendo e buscando a região, a gente pode até corrigir aquele movimento. Mas é claro, isso é para as pessoas que já têm um certo patamar de conhecimento técnico. Não adianta você, pela primeira vez, ver o Cadu fazendo uma defesa, eu chamo de defesa de trade, a respeito disso aí, e aí você do nada começa a apertar o botão só porque você viu, que o gráfico parecia que ia fazer um movimento, e você entra e faz um movimento contrário. Ah, o Cadu faz assim toda hora, dá certo, eu entro. Não, pessoal, não é bem assim, né? Eu entro quando tem a movimentação correta. Tá? Tanto é, ó, que ele veio, buscou novamente aqui, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele fez a movimentação, buscou novamente o doji, o benditão doji, voltou aqui. Olha que ele encontrou aqui o outro fundo. Ele corrigiu no primeiro fundo, corrigiu no segundo fundo e voltou aqui, ó. Então agora ele está numa briga. Agora essa tendência aqui, ó, já está meio que perdendo força. Pode vir ainda buscar essa liquidez ou ela pode romper aqui e buscar outra liquidez. Conseguiu entender as movimentações, pessoal? Conseguiu compreender um pouco do que o gráfico faz? Então, todo dia o gráfico é a mesma coisa, você só precisa entender. Olha aqui, a primeira entrada em euro USD foi uma venda porque o gráfico está vendido, é nítido. Segundo movimento do gráfico, foi uma venda porque é nítida, de venda, é nítida. Aí tem o pensamento de compra. A região de compra que eu falei para vocês, né? Que seria nesse doji, ó. Que seria justamente nessa movimentação ou nessa movimentação. Nesse primeiro doji que ele fez, que é um doji de correção, olha o que aconteceu o gráfico. Quando fez doji, ó, aconteceu, ó, corrigiu. Lá no treinamento eu explico mais sobre doji quando a gente trabalha padrões de vela. Fiz a minha entrada ali, porém contra o movimento de tendência, óbvio. O preço teve força para buscar máxima. Chega aqui, entro com mais 2 taxas, tudo dentro do mesmo movimento, tudo dentro do mesmo ativo. E o que eu acabo fazendo? Entrando novamente no trade ali e fechando altamente lucrativo. Entendeu, pessoal? Conseguiu compreender? Vocês conseguiram entender a dinâmica do ativo, a dinâmica do preço? Então, todas as vezes que você for fazer as suas entradas de suporte e resistência, ou você for operar suporte e resistência, aprenda como analisar as melhores regiões de suporte e resistência do gráfico de velas. Porque ali você vai saber o ponto de entrada
no gráfico de velas. A melhor região para fazer o trade no gráfico de velas. Qual é o melhor suporte? Qual é a melhor região de resistência? Qual é o melhor movimento que você pode trabalhar para desenvolver os seus trades? No treinamento, pessoal, isso eu ensino tudo passo a passo. Você vai entender o porquê de uma entrada ali naquela região, o porquê não fazer entrada, o porquê quando você entra toma rompimento. Isso aqui não é rompimento, tá, pessoal? Isso aqui é um movimento normal do gráfico, não é nem isso aqui não é rompimento dessa região. Ele ainda está na região. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Isso aqui, ó, é que ele rompeu ali. Não, ele está dentro de uma região. Mas isso aí para entender, é só vindo para o treinamento mesmo, para você ficar um expert naquilo que eu explico e dominar o gráfico de uma vez por todas. Quiser estudar, será muito bem-vindo. Aproveite aí o super desconto. Acredito que até o fim do ano eu consigo fazer esse preço. Estamos aí 2 meses do fim do ano. Você tem a possibilidade de aprender, dominar e se tornar um especialista aí na hora de analisar os gráficos. Hoje falamos sobre região. Tá? Falamos bastante sobre região no gráfico, né? Então a nossa palavra-chave aí é região. Você que chegou até o final, para mostrar que chegou até o final, eu entender que você chegou até o final e também me ajudar, escreve aí nos comentários após a aula, região, deixa seu recado do coração aí, deixa um testemunho, qualquer coisa assim, seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, isso tudo me incentiva a continuar trazendo conteúdo para vocês. Quiser vir para o treinamento, os links estão abaixo aí. Quiser fazer a aquisição da ferramenta Hunter também, o meu contato do WhatsApp também está embaixo. É só entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida, tá bom? Que nós tenhamos uma semana maravilhosa. O mês de novembro só está começando, é o início de tudo. Nos vemos aí todos os dias com aulão aí, nos vemos lá no treinamento, tirando todas as suas dúvidas, corrigindo e fazendo com que você consiga buscar a tão sonhada consistência através dos estudos profundos e realmente saber como é que funciona o gráfico, tá bom? Te vejo então amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!